Bom pessoal, olá a todos. Esse vídeo vai ser um pouco repeteco, sabe, de alguns vídeos que eu já falei mais especificamente, até um vídeo que eu fiz sobre respostas, sobre a volta de Jesus, etc e tal. Mas eu tô fazendo esse vídeo só porque a qualidade tá um pouco melhor. Eu até mandei para um rapaz assistir ontem. Eu achei o áudio do outro vídeo muito ruim. Eu também fiz esse vídeo de novo porque eu tô aprendendo a fazer textos paralelos no Word, eu não sabia. Para quem não sabe, eu tenho internet há pouco mais de 10 anos, eu sou meio jeca ainda para essas coisas de internet. Então acho que fica melhor assim os textos paralelos. Eu também estou colocando já algumas informações adicionais. E eu vou deixar esse esboço aqui que eu estou fazendo aqui o vídeo, eu vou deixar no blog. Depois que eu enviar o vídeo, eu coloco lá no blog. Quem quiser ver, comparar, analisar. E só lembrando que no blog, periodicamente, eu vou acrescentar coisas conforme for tendo novas informações, novas perguntas. Ah, Ronaldo, mas e não sei o que, mas Jesus falou isso, Jesus falou aquilo. Então eu posso até ir acrescentando no blog, ok? Então a grande questão que sempre perguntam, Ronaldo, Jesus vai voltar? Porque o meu estudo são preteristas. Eu falo, não, Jesus já voltou no primeiro século, exatamente como ele disse que faria. Por isso que eu já fiz 500 vídeos, 500 estudos, o Apocalipse já aconteceu, a Grande Tribulação já aconteceu, etc e tal. E aí sempre vem aquelas principais perguntas, né, que me fazem sobre o retorno de Jesus. Primeiro que as pessoas têm que entender é que Jesus ele determinou um tempo para a sua vinda. E seria na sua geração mesmo. Ó, quando pois vos perseguirem nessa cidade, fugir para outra. Porque em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, ou seja, seria naquele tempo, naquela geração. Não daria tempo nem dos apóstolos terminarem de percorrer a cidade de Israel. Aqui, ó, em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegando o reino de Deus com poder. Então, quando Jesus falava essas coisas, ele estava se referindo à sua geração. Aqui eu fiz a primeira tabelinha para mostrar para vocês, aqui em Mateus 24, que é o sermão profético, ele falou: em verdade vos digo, não passará esta geração dele, sem que todas essas coisas aconteçam, todas, não algumas, como eles dizem, algumas coisas aconteceu, amadinho, e outras vai acontecer na volta de Jesus, não, todas as coisas. Você pode ver, por exemplo, aqui em paralelo em Marcos 8, que ele, quando Jesus usava essa expressão, essa geração, era a geração presente que ele estava falando. Por que pede esta geração um sinal? Não era a geração que estava lá presente com Jesus? Aqui em Mateus 23 e 36, ó. Em verdade vos digo, todas essas coisas vão de vir sobre esta geração dele. Aqui em Lucas, ó. Primeiro convém que padeça muito e seja reprovado por esta geração. Jesus não foi reprovado por aquela geração dele, a geração presente lá do primeiro século? Então, as coisas que ele prometeu que iria acontecer, inclusive a sua volta, tinham que acontecer naquela geração, correto? Quanto tempo dura uma geração? Uma geração dura 40 anos, de acordo com a Bíblia. Você pode ver aqui em Salmo 95:10 ou em Números 32:13, 40 anos. Ok, ó. Assim acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto por 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração. E Jesus fez o seu último sermão por volta do ano 30, mais ou menos, lembrando que tem uma correção aí do calendário, ok? 30 mais 40 anos, que seria o tempo de uma geração, nós temos o ano 70. O que aconteceu no ano 70? A queda de Jerusalém. Não foi exatamente tudo dentro daquela geração? Então, primeiro ponto, ok? Aí algumas pessoas argumentam, sempre quando eu debato isso, desde a época do Orkut, que a palavra geração aqui em grego quer dizer raça. Não é a raça que é o povo judeu que está se referindo, amadinho. Então, enquanto tiver judeu, Jesus pode voltar a qualquer momento, porque os judeus existem ainda. Bom, na verdade isso seria quase uma apologia ao extermínio dos judeus, né? Porque então quer dizer que para Jesus voltar teria que acabar a geração dos judeus, é isso? Isso é imbecil. E aí eu coloquei aqui um versículo para vocês verem como exemplo. Aqui Êxodo 20, versículo 5, quando Deus falou assim, ó, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. E Deus abençoa até a 10ª geração daqueles que agradam ele. Enfim, se Deus abençoa até um determinado número de geração, é porque a geração tem um limite. Não é o povo judeu que ele está falando, porque se fosse assim, Deus ia abençoar os judeus eternamente, quando um judeu fizesse algo bem, e quando ele castigasse, ele ia castigar eternamente. Então não é isso que funciona. Geração tem um tempo específico. Por isso que Deus falou que ele abençoa e castiga até determinada geração. Aqui em Lucas 11:50, por exemplo, Jesus falou, porque desta geração, a geração presente dele, desta, que é um pronome, será requerido o sangue de todos os profetas. Então seria um castigo porque eles mataram os profetas, então seria daquela geração que seria cobrado, ok?
Jesus disse que ele ia vir em breve. Aqui mais uma tabelinha que eu fiz, aprendendo a usar. Aqui em Mateus 26 ele falou: vereis em breve o Filho do Homem, em breve hão de acontecer, ou fará em breve a obra sobre a terra. E aqui eu coloquei os paralelos, porque as pessoas acham que em breve é 2000 anos. Primeiro, 2000 anos não é 2 dias, não é 2 semanas, não é 2 décadas, não é 2 anos. 2000 anos são 2 milênios. Isso não tem como ser em breve. A palavra em breve é uma coisa que acontece logo em seguida, dentro da mesma geração, da mesma época, não 2000 anos depois. Você pode ver aqui nos paralelos que eu coloquei nessa coluna aqui da tabelinha. Aqui, ó, mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Paulo dizendo aqui em Filipenses. Paulo demorou 2000 anos para ir para Filipenses? Aqui, ó, espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo. Paulo demorou 2000 anos para mandar Timóteo lá para a comunidade dos Filipenses? Ou aqui em Coríntios, ó, mas em breve irei ter convosco. Era de 2000 anos que Paulo estava falando? Não. É porque em breve, realmente é em breve, ok? E Jesus seria visto por pessoas da sua geração que já morreram. Por exemplo, ele falou aqui para Caifás: e vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus e vindo sobre as nuvens. Caifás está vivo até hoje? Não, ele morreu lá no primeiro século. Agora, se Caifás fosse vir ele, é porque Jesus ia vir na época dele, na época que Caifás ainda estivesse vivo, para ver e presenciar isso. Aqui em Apocalipse ele diz: todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. As pessoas que transpassaram Jesus estão vivas até hoje? Não. Mas o texto diz que ele seria visto até pelos que os transpassaram, porque ele viria naquela época e naquela geração, ok? Aí vem os argumentos, né, das pessoas que tentam refutar os estudos preteristas, dizem que o preterismo é uma farsa, que não sei o que, os futuristas. Ah, Ronaldo, Jesus disse que antes da sua vinda o evangelho de Jesus seria pregado em todo mundo. Isso não aconteceu, porque na época de Jesus ainda não tinha a Austrália, não tinha as Américas, a África nem sabia ainda de Jesus, enfim, o evangelho não tinha sido pregado em todo mundo. Aqui a passagem que eles citam tanto, aqui está na coluna direita das passagens citadas, e aqui na coluna da esquerda o cumprimento. Depende do ângulo de quem vê, tá, pessoal? Se tiver o oposto aí, vocês perdoem. Então aqui Jesus disse em Mateus 24: e esse evangelho será pregado em todo mundo. A palavra aqui é oikomene. Oikomene é todo mundo presente. O mundo presente conhecido na época, não é todo o planeta como as pessoas pensam. Tanto que você pode ver aqui em Romanos 10, 18, que Paulo falou que por todo mundo, oikomene, foi pregado sim o evangelho. Então isso já se cumpriu. Aqui em Mateus 28, 19, ele usa a palavra etnos. Inclusive é dessa palavra que vem a palavra etnia, raça. Ok, ó, e de fazer discípulos de todas as nações, etnos. Aqui, segundo Romanos, Paulo falou que eles fizeram sim discípulos de todas as nações, etnos. Romanos 16, 26, você pode ver na sua Bíblia. Aqui em Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo. Aqui já a palavra cosmos, né, que seria uma coisa mais global, todo o planeta, cosmos. Aqui em Colossenses está o cumprimento disso. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. A palavra, o evangelho, cosmos, a mesma palavra. Então já chegou, segundo os autores do Novo Testamento. Pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. A palavra kitsis em grego. Segundo Colossenses, o evangelho foi sim pregado a toda criatura. Kitsis. Já teve o cumprimento disso. Atos 1, 8. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. G, tá vendo, Ronaldo? Até os limites da terra, o evangelho seria pregado. Segundo Romanos 10, 18, o evangelho foi pregado até os confins da terra. Porque todas essas expressões aqui, pessoal, elas giram em torno do que eles conheciam na época. Quando a Bíblia fala toda a terra, todo mundo, etc., era todo mundo conhecido para eles na época. E tanto que você pode ver que, segundo Paulo, tudo aqui já foi cumprido, até os confins da terra. Então dizer que isso aqui é um motivo para dizer que o preterismo é errado e que Jesus vai voltar, isso é pessoas que não conhecem a própria escritura, ok? Inclusive, só para deixar aqui lembrando que as pessoas falam aqui da besta, do Apocalipse 13, que a besta iria dominar toda a terra, porque toda a terra se maravilhou sobre a besta, toda a terra. Toda a terra é uma expressão que você vai ver em toda a Bíblia se referindo a toda a terra de Israel. Aqui, ó, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Quando que os profetas de Jerusalém, na época de Jeremias, contaminaram toda a terra? Se não tinha Austrália, se não tinha toda a África conhecida, as Américas, quando? É porque toda a terra quer dizer toda a terra de Israel, ok? Aí o clássico argumento, né? Não, Ronaldo, mas Jesus viria sobre as nuvens. Eu já falei disso em outros vídeos, mas custa dar uma resumidinha aqui. Jesus falou também que viria como um ladrão. Então quer dizer que ele vai vir roubando as pessoas com uma arma na mão, uma touca na cabeça, roubando as pessoas? Não.
É porque vir como ladrão quer dizer que ele viria de repente, como um ladrão. Ninguém espera que venha um ladrão quando de repente um ladrão aparece. Então é meramente uma expressão. Da mesma forma, vir sobre as nuvens também é uma expressão. Não quer dizer literalmente, eu já falei isso em outros vídeos, que Jesus vai vir nas nuvens que nem Goku. Fala, Jesus está nas nuvens, não sei o que. Não teria como. Senão, se a gente for tomar isso aqui como literal, a gente teria que tomar também vir como ladrão, como literal. Tanto que você pode ver aqui nas passagens paralelas, por exemplo, Isaías 19. Deus falou quando ele castigou o Egito, né, do seu peso sobre o Egito, que ele viria cavalgando numa nuvem sobre o Egito. O que Jesus fez? O que Deus fez quando ele veio cavalgando numa nuvem sobre o Egito? Ele jogou egípcio contra egípcio, irmão contra irmão, cidade contra cidade e reino contra reino. Isso que significa vir nas nuvens. Por que, Ronaldo? Porque uma nuvem traz destruição, traz tempestade. E uma tempestade geralmente destrói tudo. Então a expressão vir sobre as nuvens, ela pressagia destruição. Cidade contra cidade e reino contra reino. Tanto que você pode ver que quando Jesus usa essa mesma expressão aqui em Mateus 24, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, ele usa as mesmas expressões aqui de Isaías. Se levantará nação contra nação e reino contra reino. Ou seja, quer dizer que a vinda dele nas nuvens seria uma vinda de destruição. Ou seja, seria um julgamento sobre aquela geração e aquela época. Ele iria vir destruindo tudo. Ezequiel 38:16. Você pode ver aqui, por exemplo, que Gog, né, a profecia de Gog e Magog, Gog viria contra Israel como uma nuvem. O que Gog ia fazer em Israel? Ele ia fazer a paz, iria reinar Israel, ele iria arrebatar os israelenses lá para o céu? Não, é porque Gog iria destruir tudo. Da mesma forma, Jesus, quando ele viesse com as nuvens, quer dizer que ele iria vir com nenhuma tempestade, destruindo tudo. Tanto que você pode ver que aqui no mesmo Mateus 24 e paralelos, ele usa a expressão do relâmpago, né, que também tem a ver com nuvem. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, ou seja, destruindo tudo. Então essa expressão aqui, vir com as nuvens, é meramente uma expressão que pressagia destruição, ok? Não, Ronaldo, mas essas coisas que a Bíblia fala é sobre os últimos dias. Teve até um rapaz que comentou aqui no outro vídeo que eu respondi para ele, ele pegou e falou que Daniel falou dos últimos dias, aqui em Daniel 10:14 e Daniel 2:28. Pois é, só que acontece que aqui, segundo os autores do Novo Testamento, eles já estavam nos últimos dias. Aqui, vendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelos filhos. Ok, ele já não estava nos últimos dias? Primeira Epístola de Pedro 1:20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, né, Jesus, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós, nesses últimos dias. Ele já não estava nos últimos dias? Acontece que os últimos dias aqui eram os últimos dias de Israel, daquela aliança. Os últimos dias, que nem aqueles dias lá de Daniel, que Daniel falou lá da 1300 e poucos dias. Bem-aventurados os que passarem não sei quantos dias. Jesus falou que esses dias seriam abreviados, então esses eram os últimos dias. Inclusive as pessoas falam, mas a última semana de Daniel é para 2000 anos depois que vai vir o anticristo, não sei o que. Os autores do Novo Testamento, eles entendiam que estavam já nos últimos dias. Então, como é que fica? Ronaldo, mas e o reino de Jesus? Jesus disse várias vezes no Novo Testamento que o seu reino não era físico e nem terreno, mas a igreja seria uma representação do seu reino espiritual. Primeiro vamos ver aqui o reino físico de Jesus, que as pessoas falam tanto. Aqui, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus já está dentre vós. Jesus falou que havia um reino físico dele com soldadinho, memorando, governo, diplomacia, essas coisas? Não. Porque o reino dele não vinha com aparência exterior, então não era um reino terreno. Ninguém vai dizer, ele aqui ou ele ali, quer dizer que ele não ia estar presente ali fisicamente, porque se tivesse as pessoas diriam, olha ali o reino de Jesus ali. Então não era um reino físico. Tanto que ele fala aqui no mesmo contexto, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Jesus falou que as pessoas iam ver ele de novo? Não. Ou seja, ia chegar dias, gerações futuras que as pessoas iam desejar passar pelo menos um dia com Jesus, mas elas não viriam, porque não é uma coisa física. Aqui em João 18:36 ele falou, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O que ele estava dizendo? Que o reino dele não era daqui, desse mundo terreno, físico. Simples. Tanto que em Mateus 10:7 você vê que ele mandava, até em paralelos, você vê que ele dizia, indo pregai, é chegado o reino dos céus. Ele mandava anunciar isso na época, seus apóstolos, seus discípulos. Já é chegado a vós o reino dos céus. Cadê o reino dele então? Cadê a diplomacia, o governo, a coroa, esses negócios todos?
Não tinha, porque o reino dele não era físico e não era desse mundo. Então isso aqui é um equívoco das pessoas que pensam dessa forma. Já a igreja que Jesus instituiu, ele deu sim autoridade para a igreja para ser uma representação terrena do seu reino espiritual. É que nem diz lá em Hebreus, eu não coloquei aqui o versículo, onde o autor de Hebreus fala que Jesus é sacerdote e rei, e ele explica, né, que as coisas físicas, que nem o templo físico de Jerusalém, eram representações das coisas celestes. Da mesma forma a igreja. Quando Jesus fundou a igreja, que ele falou para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo, não algumas coisas, tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. É o Magui Davi que eu falei para vocês, terra e céu. Tudo que está ligado na terra é ligado no céu. Simples. Então a igreja é uma representação física e terrena do reino espiritual e celeste de Jesus. Aqui em Mateus 18 ele diz: e se não escutar a que se referindo a um pecador, dize-o à igreja. E se ele também não considerar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Simples. E aí depois ele diz aqui, terminando o versículo: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, eu estou presente. Então para que Jesus vai voltar fisicamente? Não precisa. Onde 2 pessoas ou mais se reunirem em nome dele, ele já está presente no meio dessas pessoas. Não precisa ser um retorno físico, que nem ele falou aqui, alguns versículos antes que eu mostrei aqui para vocês. Fisicamente, não o vereis. Ok? Ah, Ronaldo, mas todas as tribos da terra se lamentarão sobre Jesus, então é toda a terra. Eu já expliquei ali em cima que toda a terra não é todo o planeta. Mas, pegando aqui o gancho nesse versículo, que as pessoas geralmente citam, todas as tribos da terra se lamentarão, né? Mateus 24, 30. Aqui em Ezequiel 47, 21, ele dá para a gente entender, assim como outras passagens, eu só coloquei um versículo, que tribos da terra é tribos de Israel. E terra é a terra de Israel. Repartirei, pois, esta terra, que nem eu falei, a terra de Israel, que nem eu citei ali em cima o versículo, né? Dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Então quando a Bíblia usa essa expressão Eretz, terra, é a terra de Israel. E tribos são as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Então esse retorno aqui de Jesus, quem deveria se lamentar, eram as tribos de Israel. Não é um evento global e mundial como as pessoas falam por aí. Dentro de um contexto, gira em torno de um contexto judeu, ok? Todo olho o verá. Ah, Ronaldo, mas aqui diz, tá em Apocalipse 1:7, todo olho verá. Então todo mundo vai ver Jesus, que nem o filme de Hollywood lá mostrou, o Deixado para Trás, ou o DVD lá do irmão Rubens disse, eu não sei aonde eu vi. Pois é, mas esse todo olho verá tem um até aqui, um inclusive aqui, inclusive os mesmos que os transpassaram. As pessoas que transpassaram Jesus estão vivas até hoje? Elas estão vivas para ver Jesus voltando? Elas vão ressuscitar antes de Jesus voltar? Então não teria lógica isso, né? Então é claro que todo olho verá aqui era referente àquela época, porque ele seria visto até mesmo por aqueles que transpassaram Jesus, ok? Novos céus e nova terra. Eu já tenho um artigo e um vídeo sobre isso, então eu não vou me estender muito, tá? Mas o Novo Testamento fala de novos céus e nova terra, em Apocalipse, em outras passagens. Era uma promessa guardada aqui pelos apóstolos, inclusive. E você vai ver no Antigo Testamento que essa expressão também é comum, novos céus e nova terra, sempre se referindo a uma nova aliança ou um reforço da aliança, uma confirmação da aliança. Cada vez que Deus ia fazer uma nova aliança com o seu povo, ou confirmar a aliança que ele fez com o seu povo, Deus usava essa expressão aqui, novos céus e nova terra. Se seguirem meu mandamento, meus estatutos, não sei o que, e voltarem para a minha aliança, eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, ou seja, dos pecados, e nem mais se recordarão. Então isso seria uma representação do que é novos céus e nova terra. E mesmo se a gente quisesse tomar isso aqui literalmente como físico, Israel foi destruída, Jerusalém lá no ano 70. Então os judeus migraram para a Europa, para a África e para outros lugares, para o Oriente Médio. Então literalmente eles estiveram sob novos céus e literalmente em novas terras, ok? Ah, mas e a ressurreição, Ronaldo? Jesus disse: em verdade, não em mentira, eu vos digo que vem a hora, e a hora é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Jesus falou que a ressurreição ia ser quando? 2000 anos depois do Apocalipse, de uma besta, do Anticristo, depois do filme de Hollywood? Não, a hora é agora. Não é isso que ele falou? Então, a ressurreição era para a época dele, porque não é uma ressurreição física, como as pessoas pensam. É uma ressurreição espiritual lá no reino dos céus. Tanto que você pode ver aqui em Romanos que ele fala: assim andemos
nós também ressuscitados. Ou aqui na primeira epístola de João ele disse: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Passar da morte pela vida não é uma ressurreição? Então, eu já tenho um vídeo sobre isso onde eu mostro mais versículos, que mostra que os autores do Novo Testamento eles entendiam que eles já tinham sido sim ressuscitados, ok? Aí depois mais pra frente eu vou falar aqui no vídeo sobre as duas ressurreições lá do Apocalipse, tá? E o anticristo? Aqui são as expressões que aparecem o anticristo na epístola de João. Todas são da época de João mesmo. Aqui ó, filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora, não 2000 anos depois, muitos se têm feito anticristos. Ok, era uma profecia para 2000 anos depois? Aqui ó. Mas este é o espírito do anticristo do qual ouviste que há de vir. E eis que já está no mundo. Já estava no mundo na época de João há 2000 anos atrás. Aqui a outra epístola. Porque já muitos enganadores entraram no mundo. Ok, entraram na época dele. Inclusive aqui está no passado, né? Não é entrariam no futuro, é entraram. Esse é o tal enganador, é o anticristo. Então não é nenhuma profecia futura de que viria um homem, um anticristo, não sei o que. Ah, mas Ronaldo, Paulo falou aqui do homem da perdição, lá em Tessalonicenses. Aqui ó, o homem do pecado, o filho da perdição. Eu já falei também em outros vídeos, quando Paulo escreveu Tessalonicenses, o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Então quando Paulo fala aqui de um homem que se sentaria no templo de Deus, era o templo de Jerusalém da época de Paulo, o templo que ainda existia lá, antes dele ter caído no ano 70. Não era de nenhum templo futuro, de nenhum evento futuro que Paulo estava falando. Tanto que aqui a gente pode tomar literalmente isso aqui como Tito ou Adriano, qualquer um dos dois imperadores romanos. Mas aí vocês podem ver no meu vídeo lá sobre o templo, né, sobre o homem da perdição, ok? Ah, Ronaldo, mas e o arrebatamento, Ronaldo, não sei o que. Bom, aqui já que eu estou usando a tabelinha, eu vou fazer aqui um paralelo entre Tessalonicenses, Coríntios e o que Jesus disse nos evangelhos sobre essa questão do arrebatamento, ok? Eu já tenho um vídeo sobre arrebatamento, explicando que arrebatamento não é ir para os céus, etc e tal. Então quem quiser pode assistir aí no YouTube o mito do arrebatamento. Põe analisando as escrituras que vocês vão ver o meu vídeo, ok? Então o que acontece? Nem todos iriam morrer antes de Jesus chegar com o seu reino. Que nem eu falei no começo desse vídeo, a vinda de Jesus seria naquela época, porque algumas pessoas ainda estariam vivas para ver Jesus e o seu reino. Você vai ver isso aqui em Tessalonicenses, ó. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, o que mostra que Paulo sabia que a vinda do Senhor seria naquela época. Você vai ver isso aqui em Coríntios, que ele fala, ó, nem todos dormiremos, porque ele sabia que a vinda do Senhor era para aquela época. E você pode ver aqui o paralelo com o Evangelho, quando Jesus disse, alguns há que não provarão a morte sem que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então é a mesma coisa. Os três livros diferentes dizem a mesma coisa, que a vinda de Jesus e o seu reino seria naquela época, não 2000 anos depois. A vinda do reino, né, de Jesus, no caso, seria o som de trombeta. Você vai ver isso nos 3 livros. Okay, em Tessalonicenses ele fala que viria com a trombeta de Deus. Em Coríntios ele fala ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E aqui em Mateus 24 Jesus fala, ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta. Então as trombetas iriam anunciar essa vinda aqui de Jesus e do seu reino, correto? Agora, o que é as trombetas? Antes de eu falar das trombetas, deixa eu colocar aqui. Os que morreriam em Cristo, os que morreram em Cristo seriam os primeiros que encontrariam com ele nas nuvens. Ou seja, os primeiros, aqueles mártires, aqueles que foram perseguidos pela igreja, etc e tal, pela igreja não, perdão, por Nero, lá pelos romanos, seriam os que encontrariam com Jesus nas nuvens. Por que, Ronaldo? Porque a trombeta, que eu já falei no vídeo anterior, elas tinham o sentido de reunir a congregação em torno do sacerdote no Antigo Testamento. O sacerdote tocava a trombeta, que nem Moisés, por exemplo, e o povo ia lá e se reunia para ouvir o que Moisés queria, né? Aquela congregação, qual é a mensagem. Então, quando os 3 livros aqui usam a trombeta, quer dizer que essas pessoas iriam ter um encontro numa congregação com Jesus. E esse encontro seria espiritual e seria nos céus. Agora, esse encontro seria só para os que morreram? Não, os vivos também teriam um encontro. E é isso que Paulo diz mais ou menos aqui. Só que aqueles que já morreram, que foram os que morreram primeiro, eles seriam os que ressuscitariam primeiro e teriam esse encontro primeiro com Jesus. Aonde que seria esse encontro? Na terra, quando Jesus voltasse há 2000 anos? Não, aqui ó, seria nos ares. Aqui em Coríntios ele fala, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E em Mateus 24 Jesus disse que iria reunir os seus escolhidos, aonde? Na terra? Não, nos céus. É a mesma coisa, ia tocar a trombeta e ia haver um encontro espiritual lá nos céus. Aí aqui a única diferença entre Coríntios e Tessalonicenses é isso daqui, porque Paulo acreditava que eles seriam arrebatados fisicamente para um suposto céu, para poder encontrar com Jesus lá nos ares, que eu falei, o encontro teria que ser no céu, ou lá nos ares, ou dos céus.
E aqui em Coríntios ele já mudou um pouco a visão. Ele falou que não haveria nenhum encontro no céu. Ele falou que os que não morressem, né, que ficariam vivos para a vinda do Senhor, seriam transformados, justamente porque eles estariam vivos para a vinda do Senhor. Então haveria uma transformação de corruptível para incorruptível, de mortal para imortal. Eu já falei disso no vídeo anterior. Então é a única mudança que existe aqui, ok? E no Apocalipse ele fala de duas ressurreições. A primeira ressurreição, ele está se referindo àquelas pessoas que foram perseguidas, os mártires, aqueles que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, que vieram da grande tribulação, que nem eu falei no vídeo anterior. E esses reinariam com Cristo por 1000 anos, lá no céu. Porque eles já estavam lá no céu, no mundo espiritual, e eles já passaram pela primeira ressurreição. E os outros mortos que não viveram, que não foram ressuscitados, aí haveria uma outra ressurreição, talvez de um outro tempo, mas aí seria um tema para outro vídeo, ok? Tanto que aqui você pode ver em Apocalipse 20, que ele fala que sobre esses que já ressuscitaram, não tem poder a segunda morte, ou seja, a morte física, porque eles já foram ressuscitados. Perdão, a morte do espírito. Que no Antigo Testamento ele fala, o espírito que pecar, a alma que pecar, essa alma morrerá, será destruída. Mas como esses aqui já foram ressuscitados, essa segunda morte não tem poder nenhum sobre eles, ok? Ah, Ronaldo, mas em Apocalipse fala de uma nova Jerusalém que desce do céu, aqui em Apocalipse 21:2 e 21:10. Já falei disso nos vídeos anteriores, mas não custa repetir, né? O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ele ali. Então como é que vai vir uma cidade fisicamente do céu? Com tijolo, pedra, muralha e tudo, não tem como. Então Jesus se equivocou aqui quando ele fala que o reino dele não viria com aparência exterior. E eu já mostrei em outro vídeo que Paulo falava de duas Jerusalém em Gálatas. Uma Jerusalém que existe, que era escrava com seu filho, e uma Jerusalém que vinha de cima, que nem aquela ali do Apocalipse, que era livre. Agora, essa Jerusalém que vem de cima é literal? Não. Na verdade, Paulo explicou aqui que eram alegorias a duas alianças. Uma aliança judia, que era a aliança dos judeus, e uma aliança gentílica, que era uma aliança com os gentios. Então, uma Jerusalém representava uma aliança, que era uma alegoria, uma aliança dos judeus, e a outra Jerusalém representava outra aliança, que era a aliança dos gentios. E ela já havia aqui na época de Paulo. Ele não falou que ela ia vir, ele falou que ela já existia e era mãe de todos eles. Então, não é nenhuma cidade fisicamente que vai descer do céu com muralha, com pedra, com tudo isso aí. Não existe. Senão quer dizer então que Jesus se equivocou aqui quando ele disse isso daqui. Correto? Ah, Ronaldo, mas Jesus prometeu um sinal no céu, amadinho. Olha lá em Mateus 24. Ele falou, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Pois é. Olha o que Flávio Josefo diz. Eu já tenho um vídeo e um artigo no blog sobre isso. Vocês podem procurar os sinais de Jerusalém segundo Josefo, analisando as escrituras. Josefo, o historiador judeu do primeiro século, quando ele narra os acontecimentos que antecederam a queda de Jerusalém, ele fala que um cometa que tinha a forma de uma espada, lembrando que a forma de uma espada é a mesma forma de uma cruz, ela apareceu sobre Jerusalém durante um ano inteiro. Então já teve um sinal que foi visto, foi testemunhado, não só por Josefo, mas tem também paralelos, eu não sei agora de cabeça quem foi que mencionou isso aqui também. E ficou um ano inteiro essa forma de espada aqui sobre Jerusalém. Todo mundo viu. Então Jesus ia voltar para quê? Para fazer de novo um sinal para quê? Para as próximas gerações dizerem que não aconteceu? Porque se a geração de hoje, que é a nossa, diz que isso aqui não aconteceu, ou ignora isso daqui, então para que ele vai ter o trabalho de fazer de novo? Não teria muita lógica. O que lembra aquilo que Jesus falou, né? Quando ele acusa os judeus que... Ele fala, seus pais mataram os profetas. Aí os judeus falam assim para Jesus, se nós estivéssemos naquela época, nós não permitiríamos que se matasse os profetas. Aí Jesus vira para eles e fala, vocês teriam feito o mesmo. É o mesmo que eu digo para vocês agora. As pessoas falam assim, não, se eu tivesse visto essa cruz em forma de espada, eu acreditaria que é um sinal de Jesus. Já foi visto por milhares de pessoas, as pessoas ignoram do mesmo jeito, quer dizer, não faz diferença, não importaria Jesus voltar ou não para isso, ok? E sobre o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, que Jesus falou em Mateus 24. Eu já falei que aqui no livro de Atos, Pedro mencionou essa profecia aqui, que é uma profecia de Joel, e segundo Pedro estava acontecendo na época deles, lá no primeiro século. Ali já estava sendo o cumprimento dessa profecia, onde o sol se converteria e a lua em sangue. Vocês podem ver em Atos capítulo 2. Pedro não falou que ia acontecer 2000 anos depois, ele falou daquela época e daquela geração, e já estava acontecendo sim, ok? Ah, Ronaldo, então não vai acontecer mais nada? As profecias acerca do retorno dos judeus, que eu falo tanto, são as que são contemporâneas e que ainda estão acontecendo. A única que falta acontecer é de Gog e Magog. Eu não coloquei aqui a referência, vou colocar aqui rapidinho, Zacarias 12 em diante, vocês podem ver. Ezequiel 38 em diante, que é a profecia dos ossos secos.
Vocês podem ver Oséias a partir do capítulo 6. E paralelos dessas profecias, como Isaías 66 em diante, claro. São paralelos, são as profecias que são mais contemporâneas a gente, que se referem ao retorno dos judeus, como por exemplo os ossos secos, a Jerusalém habitando em segurança, etc. e tal. Tudo isso aqui são são as únicas profecias que eu entendo que ainda estão acontecendo e que vão acontecer. Principalmente a de Gog e Magog, né, que ainda não aconteceu. Esse é um dos poucos pontos que eu discordo do preterismo total nos meus estudos, ok? Então quem é preterista total e acha que tudo aconteceu, tudo bem, é um direito de cada um. Agora, no meu canal, dos meus estudos, eu sigo o preterismo parcial. Eu acho que essas profecias acerca de Gog e esses capítulos aqui em diante que se referem ao retorno dos judeus, para mim só começaram a acontecer quando os judeus voltaram realmente para Israel, ok? Ah, Ronaldo, então não resta nada para os cristãos? Sim, o cristão deve fazer parte do reino espiritual de Jesus, que seria no caso a igreja, que nem eu mostrei ali em cima, uma representação terrena das coisas celestes, para poder fazer parte do seu reino no céu. Olha o que Jesus falou aqui em Apocalipse, numa carta a uma igreja: aquele que vencer, eu falei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Então, se existe um templo de Deus lá no céu, esse templo é espiritual. E as pessoas que vencerem o pecado, vencerem a maldade, vencerem o mal, elas podem sim fazer parte desse reino. Elas não precisam ficar aguardando um apocalipse, um fim do mundo, e chegar a nenhum reino aqui na terra. É só elas fazerem o bem, que elas vão fazer parte desse reino no céu. E a maneira que o cristão deve fazer isso é seguir os mandamentos de Jesus. Quais são os mandamentos de Jesus? Você pode ver em Mateus do capítulo 5, 6 e 7. Esses capítulos aqui de Mateus são chamados de parte doutrinária de Jesus, onde ele começa a ensinar toda uma doutrina pública, da outra face, amar os inimigos, não cobiçar a mulher do próximo, etc, etc, etc. Essa é a parte doutrinária do Novo Testamento. Então o cristão tem que seguir isso aqui, o que Jesus deu como mandamento, da outra face, amar os inimigos. E não seguir apenas Jesus, que eu já falei no meu vídeo chamado Mensagem ao Mensageiro de Natal. As pessoas seguem Jesus, mas elas não seguem o que Jesus falou. Até Gandhi falou isso uma vez. Gandhi falou assim: eu gosto de Jesus, eu não gosto de vocês cristãos. Vocês são diferentes de Jesus. Quando perguntaram para Gandhi por que ele não virava cristão, ele falou: quando os cristãos começaram a fazer o que Jesus mandou fazer, eu penso no assunto. Porque Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então não é só seguir Jesus ou seguir uma igrejinha e achar que já está salvo, como eu já falei. Tem que seguir a vontade de Jesus, os mandamentos de Jesus. É tão fácil assim, então é só aceitar Jesus e eu já estou salvo. Se é assim, então Jesus se equivocou aqui, então, ó. Entendeu? Porque eu vejo muito isso no meu mundo real, presente aqui, concreto, na minha vizinhança. Eu vejo pessoas que são cristãs, que vão à igreja, fazem um monte de coisa errada, prejudicam o próximo, infernizam o próximo, brigam, fazem tudo que é errado, mas acham que estão salvas só porque seguem Jesus. Mas elas não seguem o que Jesus falou. Sendo que o próprio Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará nesse reino dos céus. Então, fica aí para reflexão. Aqui em Mateus 7 ele disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônio? Não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É o mesmo que eu falo das pessoas que vão nessas igrejas aí que fazem esse xalambalã todo. Ah, mas na Universal eles expulsam os demônios, lá tem milagre, eu me curei na igreja, eu fiz não sei o que, eu consegui um emprego graças à corrente que eu fiz. Será que isso quer dizer realmente alguma coisa dentro do seu próprio Novo Testamento? Ou será que Jesus vai falar: eu nunca vos conheci, vós que praticai a iniquidade? Iniquidade, eu já tenho um artigo no meu blog explicando a terminologia dessa palavra, que iniquidade é anomia, transgressão da lei, rejeição da lei. Ou seja, uma pessoa que não segue a lei, os mandamentos. No caso do cristão, os mandamentos de Jesus, ok? E eu acho irônico, né, porque os cristãos, na sua maioria, elas veneram o mensageiro, mas desprezam a mensagem, que eu já falei naquele vídeo. Eles preferem a porta larga, né, que são curas, milagres, glossalia, etc. Qualquer dor de barriga já corre para a igreja fazer corrente, como se ele não quisesse passar por nenhum probleminha na vida, né? Sendo que os profetas passaram por problemas, o próprio Jesus teve muitos problemas na vida, mas eles querem o caminho mais fácil. Ah, meu patrão brigou comigo, eu vou correndo na igreja porque é o diabo. Tentaram jogar Jesus lá do templo várias vezes, apedrejar Jesus. Jesus não foi queimar o diabo, ele suportou tudo. Mas hoje em dia o que as igrejas pregam é isso, é facilidades. Tudo eles atribuem a demônios, então qualquer probleminha, corre para a igreja porque é o diabo que está amarrando sua vida. Sendo que o próprio Jesus passou por muitos problemas e não ficou amarrando o diabo a cada 5 minutos, que nem eles fazem. Isso é uma porta larga que eles querem seguir.
já a porta estreita, que é a porta do estudo, do conhecimento, e isso a maioria, não querendo generalizar, a maioria rejeita, ok? Ah, Ronaldo, e Jesus não vai voltar? É a pergunta clássica. As profecias do retorno de Jesus sugerem a vinda do Messias, perdão, a profecia do retorno dos judeus, essas que eu falei, Ezequiel 38, Zacarias 12, etc e tal, elas sugerem a vinda de um Messias, que eles aguardam, seria o Messias dos judeus. Agora, se esse Messias que os judeus aguardam, se para o cristão é Jesus, aí vai da crença de cada um. Eu não vou nem falar nem a favor nem contra, ok? Mas a grande questão é, Jesus vai voltar para quê? É a pergunta que eu faço. Para refazer todas as coisas que ele já fez? Ele vai instituir o reino. Ué, mas ele já instituiu o reino há 2000 anos atrás. Os cristãos dizem que não, estão esperando ele vir trazer uma cidade mágica do céu com tijolo e tudo. Ele vai vir para quê? Ah, mas Jesus ele vai vir para poder vir sobre as nuvens. Ele já veio sobre as nuvens. Os cristãos dizem que não veio. Então seria imbecil ele voltar para fazer as mesmas coisas, sendo que as gerações futuras iriam dizer que ele não fez do mesmo jeito. Não teria lógica isso. Então, se seus próprios seguidores negam as coisas que ele fez, inclusive os sinais descritos por José e tudo mais, eles negam que Jerusalém caiu. Quando eu falei lá da última semana de Daniel, não, porque a última semana, amadinho, vai ser no futuro e que o anticristo vai fazer um acordo com Israel, não sei o que. Eles ignoram tudo, por crença. E mesmo se Jesus voltasse, outra questão filosófica, ele com quase toda certeza ele seria rejeitado de novo. E ele seria crucificado, sim. Eu já falei disso em vídeos anteriores. Porque a maioria dos cristãos, por falta de estudo, por falta de conhecimento, eles atribuem ao suposto anticristo, que já veio também há 2000 anos atrás, mas eles dizem que vai vir, as mesmas coisas que Jesus devia fazer, como por exemplo a paz para o seu povo. O Messias tinha que trazer paz para os judeus. Então se Jesus volta hoje e trazer paz para o povo judeu, eles vão dizer que é o anticristo, é a falsa paz, amadinho. É a falsa paz lá da última semana de Daniel. A reconstrução física do templo de Salomão. Se Jesus viesse hoje e reconstruísse o templo, iam falar que ele é o anticristo. Se Jesus viesse hoje literalmente nas nuvens e aparecesse para todo mundo, eles iam dizer que é o Blue Beam. Não é isso que os canais de conspiração falam, que tem uma tecnologia que produz holograma chamada Blue Beam? Exatamente. Inclusive esses mesmos canais de conspiração que são os que falam para as pessoas deixarem as igrejas, não é isso? Não, amadinho. As igrejas é um sistema maligno, é um sistema iluminático, maçônico do mal. Os padres, os pastores, as pessoas que estão lá fazendo bem, fazendo caridade, tirando pessoas de drogas, de vícios. É o sistema maligno, iluminato do mal, amadinho. São as mesmas pessoas que inventam essas bobagens, como por exemplo o Blue Beam, sabe, essas teorias imbecis. Nem existe essa tecnologia ainda, mas eles dizem que se Jesus vier vai ser um holograma. Vocês viram como esses canais de conspiração só levam as pessoas para a perdição? Então não teria muita lógica Jesus voltar por esses motivos. Então cabe ao cristão ou seguir o que Jesus disse, como eu falei, entrar no seu reino, seguir os mandamentos de Jesus, um reino que ele já instituiu há 2000 anos atrás, ou ele fica esperando mais milênios e milênios e milênios, só que aí tem um detalhe, ele nunca vai entrar no reino espiritual dos céus, nunca. Por quê? Porque ele está negando aquilo que o próprio Messias deles fez, Jesus Cristo. Ué, não, mas Jesus não falou lá, a ressurreição é agora, agora. Não, os mortos vão ressuscitar daqui a 2000 anos, eles mesmos negam Jesus, então seguir Jesus não é só fazer parte de uma igreja batendo o peito e dizer que é cristão. Tem que pelo menos dar crédito ao que Jesus falou. Vocês não acham? Não tem que pelo menos seguir aquilo que Jesus ensinou e falou? Não seria o mínimo? Agora, se os próprios cristãos transformam o próprio Messias dele num mentiroso, Jesus é motivo de zombaria para ateus até hoje. Os ateus falam, Jesus está voltando em breve há 2000 anos. E os cristãos ainda brigam por isso, para deixar Jesus cada vez mais como um falso profeta. Então como que querem entrar no reino dos céus? Aí fica difícil. Quer ver a prova cabal aqui, que eu vou dar um exemplo de como os cristãos não seguem Jesus? Jesus disse várias vezes para não seguir falso profeta, várias vezes. Só no seu último sermão profético ele disse 3 vezes. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso daqui, ó, sobre falsos profetas em breve, onde eu vou mostrar um pouco isso daqui para vocês. Por que Deus abomina falsos profetas? E porque falsos profetas historicamente sempre levaram muitas pessoas à morte, à perdição. Então Deus abomina. Só em Mateus 24 Jesus falou 3 vezes aqui, ó, para não seguir falso profeta. Não é um mandamento de Jesus? Ele não falou, ó, não seguir falso profeta. Jesus falou, não está no Novo Testamento de todo mundo. Agora, mesmo assim, igrejas inteiras surgiram a partir de falsos profetas, que predisseram o retorno de Jesus em falsas datas. Eu tenho uma lista de reprodução aqui chamada Falsos Profetas do Apocalipse. Ah, o Jesus vai voltar em tal ano. Chegou tal ano, Jesus não voltou. O que os cristãos fizeram? Rejeitaram o falso profeta? Não.
fundaram uma igreja. E que não param de crescer e que cada vez fazem mais prosélitos e ainda querem que todo mundo siga a mesma igreja. Quer dizer, aí fica difícil você dar crédito aos cristãos, com todo respeito, mas eles não seguem nem o que o próprio Jesus falou e depois querem entrar no céu. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Se Jesus deu como mandamento não seguir falsos profetas, essas pessoas não tinham nem que seguir essas igrejas. Com todo respeito, não deviam. Então essas pessoas seguem esses falsos profetas, fazem proselitismo e não seguem aquilo que Jesus falou. E depois ainda querem que todo mundo siga. Mas aí num próximo vídeo, para não ficar muito comprido esse, eu vou fazer um vídeo sobre falsos profetas, ok? Não sei se eu vou fazer também, tô pensando, mas se me der na telha eu faço, ok? E as pessoas eu sei que vão comentar isso aqui, Ronaldo, mas você não é cristão, por que você diz isso? Existe um entendimento do judaísmo, que eu já falei aqui em outros vídeos, que Deus fez uma aliança com Israel. Eu tenho um vídeo aqui chamado Graça e Lei, o problema protestante. E Deus nunca proibiu os gentios de ter as suas religiões. Eu já falei até de Ciro, rei da Pérsia, que era um rei pagão. Ciro cultuava seus deuses pagãos, e mesmo assim Ciro é chamado de ungido, né, de Machia por Deus. Então Deus nunca proibiu o gentio de ter suas religiões, cada um pode ter a crença que quiser. Então se para o cristão Jesus é o Messias, e ele fez, conforme o Novo Testamento diz, uma aliança com os gentios, então os cristãos devem seguir essa aliança, fazendo na prática as coisas que Jesus mandou fazer. Simples. Então esse meu vídeo aqui eu deixo para reflexão até para os cristãos. Eu não tenho nada contra a fé cristã. Se o cristão crê em Jesus, Jesus é o Messias, é o Salvador do cristão, ótimo. Então faça aquilo que Jesus mandou fazer. Amar o próximo, amar os inimigos, dar outra face, perdoar, orar no seu quarto em segredo, dar esmola em seu quarto em segredo, etc. Tem toda essa parte aqui, ó, doutrinária, que Jesus ensinou. Simples. Até porque as alianças gentílicas, Deus não tem nada contra os gentios terem a sua crença e a sua fé. Se Deus que fez essa aliança, Deus vai se agradar muito se os cristãos seguirem o que Jesus falou. Eu tenho certeza disso. Então a Bíblia, na verdade, fala de duas grandes alianças. A aliança judaica e a aliança gentílica. É melhor que os gentios façam parte da aliança designada para eles, do que ficarem esperando novamente as mesmas coisas que nunca virão e caindo na lábia, sabe, desses malandros aí de teoria de conspirações marxistas, porque é tudo marxistas mesmo, que exortam que as pessoas deixem suas igrejas. Não, amadinho. Os iluminatos querem acabar com você. Iluminato é um anagrama de elite. Isso é a guerra de classe que Marx falava, que a elite era má, uma minoria, que queria dominar o mundo. Isso é a guerra de classe de Marx. Porque todo padre é pedófilo, todo pastor é ladrão, todo religioso é alienado porque faz parte de uma igreja. Isso também é de Marx. Marx falava, a religião é o ópio do povo. Marx dizia isso. É por isso que esses canais de conspiração, eles atacam todas as religiões, desde o judaísmo às ramificações cristãs. Isso tudo é conspiração marxista. E agora o cúmulo do absurdo é eles convencerem as pessoas de que a Terra é plana, ou seja, cada vez mais imbecilizando gerações inteiras. Então é melhor que as pessoas fiquem nas suas igrejas, nas suas alianças, fazendo parte dessas alianças que elas foram designadas, fazendo caridade, levando cesta básica, ajudando-se uns aos outros, do que fazerem parte dessas bobagens de conspiração, ok? Então, eu vou deixar esse artigo aqui no meu blog, esse rascunho aqui que eu fiz no vídeo, para quem quiser ler detalhadamente com calma, vocês vejam e reflitam sobre esse artigo, ok? Reflitam. Porque eu acho muito melhor os cristãos fazerem parte da igreja que Jesus já instituiu há 2000 anos atrás, do que ficarem mais milênios e milênios e milênios e milênios esperando uma coisa que não vai acontecer nunca, porque já aconteceu, e também, sem querer, tornando-se falsos profetas. Porque cada cristão, às vezes, por falta de conhecimento, por falta de estudo teológico, ele fica profetizando essas mesmas coisas para o futuro, ele nada mais está do que se tornando apenas mais um falso profeta. E os falsos profetas vão ter uma dura pena, segundo ambas as religiões. Ok? Paz a todos.